Vamos lá para o correspondente médico, então. Você pode participar sempre com a gente aqui, viu? A porta está aberta para suas perguntas. Hashtag correspondente médico pelo Twitter. Doutor Fernando, bom dia, tudo bem? Bom dia, Elisa. Vamos trabalhar? Vamos para já, então. Vamos já trazer o nosso primeiro assunto, que é a situação do kit intubação em todo o nosso país. Termina hoje o prazo dado pelo governo de São Paulo para receber esses remédios. O estado de São Paulo afirma que já mandou para o Ministério da Saúde 10 comunicados avisando sobre o risco de falta desses medicamentos já para os próximos dias. Segundo o governo de São Paulo, segundo o secretário de Saúde de São Paulo, Jean Goristai, a situação dos estoques é gravíssima e está muito perto de um colapso. Já o governo federal diz que já distribuiu mais de 8 milhões de medicamentos de intubação durante a pandemia e que mais de 3 milhões serão entregues nesta semana aos estados. Doutor, quando a gente fala de kit intubação, a gente está falando de que exatamente? Quais são esses medicamentos? Elisa, a gente precisa entender o que acontece no coronavírus. A pessoa evolui com uma insuficiência respiratória, tem dificuldade de fazer troca gasosa e uma forma de oferecer isso a mais é a ventilação mecânica. Agora, para a ventilação mecânica ser instalada, é necessário colocar um tubo, que a gente chama de tubo de intubação orotraqueal, que passa pela boca, desce pela garganta e chega até a traqueia, que é aquele tubo que leva ar para os pulmões. E para acontecer esse procedimento, e muitas vezes a pessoa está consciente, você precisa lançar mão de substâncias que fazem com que o corpo físico relaxe, que a pessoa seja sedada, então ela não percebe aquela situação desagradável e não sinta dor. Então, não tem cabimento você intubar uma pessoa sem esse tipo de medicamento, de substância, porque a pessoa vai sentir um desconforto enorme, ela vai brigar contra o procedimento. Que deve ser terrível. Não voluntariamente. Quando a gente fala brigar, é assim, são instintos, né? São reflexos que acabam sendo acometidos. Então, assim, é desconfortável esse processo de intubação. Então, você precisa disso para que ocorra de uma forma tranquila, de uma forma que seja eficiente. Então, a gente está falando de um kit de medicamentos, né, compostos por analgésicos, sedativos, os bloqueadores neuromusculares. Sim, isso justamente por causa desses espasmos, assim, digamos. Exato. A tendência do corpo é fechar de alguma forma a glote e a pessoa não consegue relaxar a boca. Quase como se fosse como uma proteção, porque tem um corpo estranho entrando. Exato. E um corpo estranho entrando num lugar que é fundamental para a manutenção da vida, que faz com que a gente possa respirar. Então, a gente vai na contramão da própria fisiologia do corpo. Sim. Se você não usa isso, é praticamente impossível e muito doloroso e penoso o procedimento. Doutor, quando a gente fala desse kit intubação, a gente está falando de uma medicação, de um kit de remédios necessários apenas para intubar essa pessoa ou durante todo o período que o paciente fica intubado, ele precisa continuar recebendo para não despertar, assim, digamos, e dar de cara com um monte de equipamento dentro dele, inclusive um tubo, e até ter uma crise nervosa que seja, ou outros males? Sim, para você oferecer conforto e que o procedimento aconteça de uma forma, procedimento eu digo, não só o ato da intubação, mas toda a terapia, você vai precisar em algum momento, obviamente, fazer a utilização desses medicamentos. Algumas pessoas em uma dose maior, outros em uma dose menor, mas no momento do ato, principalmente, você vai precisar ter isso à mão. Como a gente tem aprendido, hein, com esse período de crise sanitária, né? Nós, leigos, vamos aprendendo cada vez mais as necessidades, incluindo... E o mais interessante, né, Lisa? A gente vai aprendendo mesmo, porque você pensa, a gente discutia a existência de leito de UTI, a existência de aparelhos que pudessem promover a ventilação mecânica, a troca gasosa, só que assim, todo o processo é importante. Isso aqui funciona muito como a medicina, né? Quando a gente fala da ideia da multidisciplinaridade. Se você precisa de passos, às vezes se você não tem um parafusinho para um equipamento, a coisa não funciona. Então, todo o processo precisa ser visto e precisa ser cuidado para que a gente consiga zelar das pessoas. E, doutor, é interessante pensar na questão psicológica de toda essa equipe envolvida, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, porque eles estão dando a sua vida, né, com amor e dedicação pela vida de um paciente e eles precisam ter todos os equipamentos para manter esse paciente vivo e bem cuidado. Quando eles observam que, na hora de abrir o armário de remédios, assim, digamos, simplesmente tem pouco ou só vai durar pelas próximas horas, a questão mental fica muito vulnerável desse médico, né? Ou enfermeiro e tal. Fica, porque isso aqui é o que é feito mundialmente, isso aqui é o que é protocolo, o que é feito de uma maneira segura. Uma forma de pensar um pouco diferente, caso a gente chegue num colapso mesmo, eu até já falei sobre isso de um amigo que eu tenho que é anestesista, Dr. Enio Donizete, exato.
é o seguinte, os anestesistas têm know-how de como realizar isso de uma forma diferente com outras substâncias. Então, assim, a gente pode lançar mão de recursos que são adaptativos e não exatamente para essa situação, para que o colapso ele possa pelo menos ser um pouquinho mais postergado. Mas isso são ideias, né? A gente está usando aqui esse ambiente para conversar como um celeiro de ideias. Na prática, o que a gente precisa é o kit de intubação. Próximo tema que a gente traz aqui para vocês é sobre vacina. Afinal, será que existe uma vacina melhor que a outra? Eu devo confiar mais nessa vacina, menos nessa? O que a ciência diz sobre isso, hein? Um estudo comparou os efeitos da primeira dose das vacinas da AstraZeneca e da Pfizer no corpo de um grupo de pessoas, 165 pessoas com mais de 80 anos, todas da Grã-Bretanha. Os resultados estão aqui. Vejamos juntos, então, quais foram essas respostas nesse grupo de 165 voluntários. As duas vacinas trouxeram respostas muito parecidas. Vejam aqui, os anticorpos que combatem o coronavírus foram encontrados em níveis semelhantes em 93% desses pacientes que receberam a vacina da Pfizer e os anticorpos também encontrados em 87% dos pacientes que receberam doses da AstraZeneca. Lembrando que essa análise foi feita depois da primeira dose de cada vacina. Doutor Fernando, bom, esse estudo deixa evidenciado para a gente que essa ideia de será que tem uma melhor, será que tem uma pior, não é exatamente assim, né? É algo positivo. As duas estimularam, pelo que eu estou conseguindo interpretar, muito bem esses pacientes, não? Exato. Levando em consideração até o que a gente tem aqui no país, né, do que a Anvisa considera como um imunizante positivo, acima de 50% a gente tem uma aplicação que pode ser trazida para a prática de uma forma bastante impactante para a saúde do indivíduo e da população. Mas se a gente olhar esse estudo, o que a gente presta atenção? Primeiro, foi feito com um recorte da população com pessoas com mais de 80 anos de idade. Extremamente vulneráveis para a Sim. Covid. Segunda coisa, o número de voluntários é extremamente baixo, extremamente pequeno. Voluntários que compartilharam, que precisaram ser divididos em dois grupos. Então, os números, quando alguém olha aí pela tela, deve pensar, 6% de diferença, então da Pfizer foi melhor. Aqui você precisa de muito recurso de avaliação estatística para dizer se isso aqui é diferente ou igual. Se eu tivesse aqui um N, que a gente chama, né, um número muito maior de voluntários, vamos supor 1.600 pessoas, 16 mil pessoas, talvez esse número ficasse mais evidente. Mas independente se um é um pouquinho mais ou outro um pouco menos, como a gente está falando do nível alto de produção de anticorpos contra o coronavírus, a gente pode considerar as duas como positivas para a utilização na população. E é lógico, né? A gente já sabia que isso iria acontecer. Doutor, e existem muitas outras perguntas, né, que a ciência tem aos poucos tentado responder. Por exemplo, dos que receberam a vacina, eles foram acometidos pela Covid-19 ou não? Como é que já estava o estado de saúde deles? Qual é o histórico de doenças? Por quanto tempo essa imunidade duraria? Com a segunda dose, qual seria o número? As perguntas não acabam. Claro que é importante demais já termos uma primeira resposta, mas tem um caminho longo ainda. Sim, isso aqui mostra pra gente um caminho, uma trilha, né? Então, ou seja, é por aí que a gente precisa ir, isso aqui faz sentido, isso mostra que tanto faz a Pfizer ou a AstraZeneca, ambas acabam produzindo anticorpos, isso é importante e fundamental para o processo e para o que ela se propõe, que é produzir aí a imunidade contra o coronavírus. Estudo na Grã-Bretanha, então, estão aqui os resultados para vocês. A gente adora compartilhar com vocês respostas da ciência, para a gente não ficar no campo do achismo. É da exatidão mesmo com respostas científicas. Mas chega de papo, porque agora é hora da sua pergunta. A gente também gosta muito de abrir espaço para você. Vamos aqui. Participação pela hashtag correspondente médico. Adele, a vacina contra a Covid-19 terá de ser tomada todo ano como a da gripe, doutor? Olha só, se a gente tivesse uma bola de cristal, provavelmente diria... Amaríamos ter essa resposta. Acreditamos que sim, faz sentido essa preocupação. Pelo menos depois do controle da pandemia, você pode imaginar que conforme o vírus se comporta, a gente vai precisar tomar esse cuidado daqui para frente. Mais uma pergunta que temos aqui em nosso telão, desta vez é do Leonardo Gonçalves. Obrigada, viu, Leonardo, pela sua participação. O estímulo do sistema imunológico dado pela vacina contra a Covid-19 pode ser perigoso para quem sofre de doença autoimune? O Leonardo pergunta isso porque quem tem doença autoimune tem um distúrbio que provoca a produção de anticorpos contra as células ou tecidos do próprio corpo da pessoa. É lógico, aqui a gente está falando de um estímulo direcionado ao coronavírus, algo que não existe no nosso corpo, porque senão a gente não teria aí essa necessidade de vacinar. Provavelmente, você pode imaginar que existe uma fragilidade biológica possível em relação a isso, mas isso não é uma contraindicação para você fazer a utilização do imunizante.
porque senão, coitadas, essas pessoas ficariam extremamente vulneráveis a essa situação. Mas, de fato, a doença autoimune, ela tem um desbalanço no sistema imunológico. Causa uma confusão no sistema. Exato, e ela olha como tecidos do próprio corpo, que deveria reconhecer como self, como dela mesma, como possivelmente estranha. Então, você pega, por exemplo, um paciente com esclerose múltipla, de tempos em tempos, ele produz anticorpos que vão machucar o sistema nervoso central. Outras doenças também, como tiroidite, enfim, existem inúmeras, que faz com que você, então, destrua ou, pelo menos, agrida as células do próprio corpo de uma maneira inadvertida. E aí você precisa lançar mão de medicamentos que possam controlar esse sistema imunológico raivoso contra as células do próprio corpo. Você tem dúvidas a respeito de pessoas que sofrem com doenças autoimunes? É o seu caso? Manda pra gente, viu? A gente vai trocar de assunto agora, mas é interessante você mandar, porque em breve a gente vai voltar a tratar desse assunto, principalmente quando nós entrarmos no grupo de vacinados das pessoas com comorbidades e poder tirar o máximo de dúvidas aqui para vocês que nos assistem. Porque agora, doutor Fernando, temos um assunto extraordinário, viu? Um hospital no Japão realizou o primeiro transplante de pulmão de doadores vivos para uma paciente com complicações da Covid-19. Olha só que coisa sensacional. Essa cirurgia, inclusive você está vendo a foto aí, foi feita no Hospital Universitário de Kyoto. Uma mulher que teve os pulmões comprometidos pelo coronavírus recebeu tecidos pulmonares. Até aí já seria fantástico, mas quem doou? O marido e o filho. O transplante durou cerca de 11 horas e envolveu uma equipe médica de 30 pessoas. Segundo o hospital, a mulher deve seguir internada até junho e os doadores, pai e filho, passam bem. Doutor Fernando, transplante de pulmão com alguém que foi acometido por Covid e esse transplante ter vindo da própria família, quanta coisa interessante, hein? É muita informação nessa notícia, né, Elisa? Então, a gente imagina o seguinte, o coronavírus provoca alteração pulmonar. Nessa senhora, ele provocou uma lesão grave, qual levou a uma insuficiência respiratória. O pulmão não funcionava de uma forma adequada. Então, ela passa a ser candidata a um transplante de pulmão. Existindo aí uma correlação imunológica, então, quanto ao tipo sanguíneo, enfim, questão de compatibilidade de tamanho, existem critérios para a seleção de doador e relacionado a cada receptor. Ela encontrou no marido e no filho a possibilidade de receber esse transplante, um transplante intervivos, né? Porque são doadores vivos. Essa questão. Que torna isso desafiador. Então, ela recebe pulmão de um, pulmão do outro, para constituir, então, a caixa torácica dela e conseguir fazer a troca. É lógico que um transplante, você imagina, né? Aqui a gente está falando da área da pneumologia, da cirurgia torácica, é extremamente desafiador, cirurgia delicada, difícil, que precisa ser realizada de uma forma precisa, que envolve uma equipe muito grande e, na verdade, acaba sendo uma troca que se faz, porque a partir desse momento, é lógico que mesmo que exista compatibilidade, a pessoa precisa utilizar para o resto da vida drogas que são imunossupressoras para que não exista a rejeição do tecido, ainda mais de pulmões diferentes. Doutor Fernando, tenho aqui dezenas de dúvidas na minha cabeça. Vamos aos poucos enquanto tivermos tempo. Essa mulher precisava de um pulmão novo, os dois lados. E aí recebeu a doação do marido e do filho. Então esse marido e esse filho ficaram sem um lado dos pulmões. Conseguimos viver com apenas um lado? Vários órgãos do corpo humano são duplicados. Então, a gente pega, por exemplo, os rins, no caso, os pulmões. E existe um processo biológico chamado vicariação. Então, assim, um pulmão só faz a vez de dois. É lógico que tem todo um processo de adaptação, muita fisioterapia, né, envolvida, mas é capaz de um órgão fazer a função dos dois. É a mesma coisa, uma pessoa que perde um rim, com um rim ela consegue funcionar de uma forma adequada e dar conta do recado do corpo como um todo. Agora, você percebe que é uma força-tarefa muito grande que envolve muitas pessoas para realizar o procedimento e também a doação, tanto do próprio órgão, como de amor e atenção para com essa mulher, do marido, do filho e ela mesma, né, que vai acabar tendo uma vida muito melhor do que poderia ter, uma vez que o coronavírus deixou sequela extremamente grave dentro do pulmão dela, daqui para frente. Pois é, essa mulher que recebeu o pulmão, ela não estava no momento acometida pela Covid-19 e a doença avançando. A gente está falando de uma pessoa que pegou Covid e no pós-Covid, assim, digamos, ficou com muitas sequelas, é isso? Porque senão já vem a ideia, puxa vida, então todo mundo que está com Covid pode receber uma doação e resolve tudo? Sim, você pode imaginar que talvez ela tivesse condições pré-existentes que levassem a ter um pulmão com qualidade ruim depois de um acometimento grave. A gente sabe que o processo inflamatório
em algumas pessoas é extremamente terrível. Isso faz com que sequelas físicas possam acontecer, com fibroses, com restrições do próprio pulmão para fazer a expansão e a troca gasosa. Então ela entrou numa situação especial, ela não morreu, porque poderia ter morrido nesse processo, e ela passa a ficar numa situação crítica, então, da qual a alternativa que se tem, não vai poder usar um pulmão artificial para sempre, a alternativa que se tem é essa. E certamente ela entrou numa janela possível de equilíbrio clínico, porque é lógico, se a pessoa estiver infectada, estiver extremamente grave, precisando fazer outros procedimentos para manutenção da vida, ela não está no melhor momento para receber um transplante que acaba sendo um grande impacto, um grande choque para o corpo. Apesar de muito bom a proposta, esse momento inicial em que você faz as coisas funcionarem de novo, é um processo em que você ativa de uma forma muito grande o sistema imunológico, o sistema inflamatório e assim sucessivamente. Doutor Fernando, que baita notícia aqui pra gente, hein? Eu tinha mais várias perguntas, porém, entretanto, já ouvi aqui no meu pontinho, aqui na minha orelha, que chegou ao fim o nosso tempo, mas, puxa vida, adoramos trazer esse assunto aqui e poder ouvir o senhor a respeito de algo tão extraordinário da medicina. Tomara que essa família tenha saúde, né? Família tão unida, mãe, pai e filho ali pela sobrevivência de um pulmão. Com certeza, Elisa. É isso aí. Bom dia, obrigada, viu, doutor? Obrigado você, Elisa, e pessoal, até breve. Obrigada pela sua participação, pela hashtag Correspondente Médico.